Glória a Deus. Bem, estamos ministrando novamente aquela palavra, as bagagens desnecessárias da vida. E que bom que Deus nos traz um novo prisma, uma nova revelação em cima de um tema tão importante. Falamos do domingo passado a respeito de que o Senhor é nosso pastor, e sendo o Senhor nosso pastor, nada nos faltaria. Falamos a respeito de carregarmos bagagens desnecessárias e a vida fica pesada, a vida fica cheia de cobranças, a vida gera uma insatisfação, gera um cansaço, tumultua a vida da gente, desanima muitas vezes. E a segunda parte do texto não é muito diferente, porque nós vamos apresentando o contraditório para que vocês entendam a profundidade do que está escrito. E o salmista nos traz uma visão diferente. No Salmo 23, novamente, do versículo 2 e a parte A do 3, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Nós queríamos falar um pouco a respeito desse parágrafo, desse pensamento fechado aqui. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A gente foi atrás disso, desse entendimento. O salmista não quer dizer com isso que o Senhor ou o pastor dele o faz repousar em pastos verdes. Não é em pastos verdes. É em pastos cada vez mais verdes. A expressão verdejante é como se houvesse algo verde que ficasse cada vez mais verde. É como alvejante, é algo alvo que vai se tornando cada vez mais alvo, mais claro. E aqui é a visão não do pastor, mas da ovelha. É como essa ovelha vê a vida. E essa ovelha vê uma vida verdejante, uma vida de glória em glória, uma vida de graça em graça, uma vida de liberdade em liberdade, uma vida protegida, guardada. São duas coisas que alimentam a ovelha ou alimentam a reação da ovelha. É o pasto e o pastor. Uma ovelha, ela dorme de 4 a 12 horas por dia. E o que diferencia as 12, 4 horas por dia? Onde ela dorme e quem é seu pastor. Uma ovelha que estabelece um grau de confiança tal no pastor, ela se sente segura com aquele pastor, e ela está num pasto verdejante, ela dorme até 12 horas por dia, porque ela está pacificada, ela está sendo pastoreada. E o texto primeiro começa dizendo que se o Senhor é meu pastor, ou o Senhor sendo meu pastor, eu estarei em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Uma ovelha, ela não bebe água em ribeirão. Uma ovelha não bebe água em cachoeira. Uma ovelha não bebe água em lugar turvo, água turva. Ela só bebe água num lugar onde a água esteja tão pacificada quanto ela. Se vocês entrarem no Google, na internet, não agora, mas no momento oportuno, se vocês entrarem e verem, vocês vão ver que são
poucas as vezes que uma ovelha é pega por um crocodilo. Diferente dos outros quadrúpedes que quando estão bebendo água, o crocodilo, diferente do veado, diferente de outros animais que não tomam esse cuidado. A ovelha, ela não bebe água num lugar turvo. Ela, se a água estiver mexendo, ela se inquieta. Ela está dizendo aqui que esse pastor, que é o verdadeiro pastor, a guia mansamente às águas tranquilas. E ela fala como se tivesse alma. Ela diz: e pacifica minha alma, refrigera minha alma. Eu passo a ter liberdade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês essa noite. Sobre essa liberdade. Que coisa terrível é o peso da prisão. A prisão física, a prisão da alma, a prisão do espírito. Ah, mas eu não fiz mal nenhum para estar preso. Mas se você estiver enfermo e preso numa cama, você estará tão preso quanto. Eu lembro aos 40 anos de idade, 41, eu tive um AVC. E eu fiquei em coma, mas não fiquei desacordado. Eu tinha contato auditivo com o mundo externo e eu conseguia pensar, não conseguia transmitir, não conseguia expressar, mas eu ouvia tudo que era dito. Interessante, eu me senti preso. Fiquei 4 horas preso dentro do corpo que poderia ter sido a minha sepultura. Eu estava vivo aqui dentro e o corpo morto. O corpo sem comunicação alguma com o mundo externo. E eu vivo lá dentro. E preso nesse corpo. Amados, que sensação terrível. Que sensação terrível é essa? Totalmente impotente. Não podia fazer nada para reverter o quadro. Pastor Paulo Henrique estava junto comigo, é neurologista. E eu confiava de que ele tivesse respostas. Mas num dado momento, eu paro para ouvir e ouço o choro dele do meu lado. Impotente também, sem saber o que fazer. Aí eu percebi que só Deus, ninguém mais, só Deus poderia fazer alguma coisa por mim. Os filhos chorando, a esposa chorando, o amigo chorando, o médico chorando, todo mundo chorando e eu preso. A gente vai lembrando de muita coisa. Eu lembro, eu operei dessa vista esquerda aqui 5 vezes. Eu lembro quando eu operei uma vez que eu precisei corrigir o estrabismo e precisei tapar a outra vista, a boa. Dessa eu não enxergo, dessa eu enxergo. Então eu operei dessa e não podia me esforçar com essa, olhando as coisas, porque eu tinha que... Foi ligada essa aqui, para que elas pudessem correr juntas. E eu passei 4 dias cego. Que coisa terrível. Que coisa terrível é você ficar na escuridão o tempo todo. Eu tenho um amigo que é pastor e é cego. Já esteve aqui já. E muitas vezes conversando com ele, eu me pego distanciando dele para chorar. Porque eu sei que ele está passando. Prisão do corpo, prisão da alma. Prisão da alma, amados, que coisa terrível, é a alma presa. Alma presa em coisas banais. Alma presa na mágoa.
alma presa no ressentimento, onde a água nunca é tranquila, onde não existe a pacificação da alma, onde não se consegue dormir em paz. Que coisa terrível deve ser a falta do perdão. Que coisa terrível será a decepção, a traição, ou sentir-se traído. Que coisa terrível é prender a alma às circunstâncias, prender a alma a uma água turva, prender a alma a uma água que oferece perigo, risco. Que coisa terrível deve ser. Que coisa terrível é prender a alma ao consumismo, aquilo que move o nosso mundo, esse capitalismo selvagem, onde o ter se torna mais importante que o ser. Aí você fala, esse texto fala a respeito disso? Fala tranquilamente. A prisão do ter, a prisão do consumismo desenfreado, onde não se contenta com aquilo que o pastor dá. Uma ovelha que não se contenta com as águas tranquilas e com os pastos verdejantes que tem, mas o pasto do vizinho é maior, mas a água do vizinho lá é melhor. Uma ovelha descontentada, uma ovelha que não sabe redimir a sua alma e pacificar a sua alma. Amados, isso é terrível. Sempre querendo mais, pensando em mais, fruto desse capitalismo selvagem. Jesus se depara com essa situação lá em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34. Ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos para com a vossa vida. Não andeis ansiosos para com a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Olha o descontentamento pelo que se bebe, pelo que se come, pelo que se veste. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados e esforços, acrescentar um côvado à sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Amados, essa é a palavra do pastor que nos leva às águas tranquilas. As águas tranquilas pacificadas do casamento, as águas tranquilas e pacificadas do bom relacionamento, as águas tranquilas e pacificadas de uma igreja responsável que leva o seu rebanho ao encontro com o Pai, de relacionamentos pacificados. Quantos de nós ficamos à busca de alguma coisa que não se sabe na realidade o que é, passa-se uma vida toda buscando e nunca se encontra? Por quê? Porque abrimos mão das águas tranquilas, abrimos mão dos bons relacionamentos, dos valores, daquilo que gera pacificação à alma. Quantos estão entendendo? Digam amém. Jesus se deparou com isso na vida dos seus discípulos. No grego, merizo é divisão, nous é mente, e merimas,
que é a junção dessas duas palavras, merizo mais nous, merisma, é ansiedade. Então, mente dividida, coração dividido, coração dúbio. Quantas pessoas não jogam sua vida na miséria por não estarem pacificados com os bons relacionamentos que Deus lhes tem dado? Quantas pessoas não formam raízes espirituais porque são inconstantes, vivem de igreja em igreja, de grupos em grupos, não consegue beber água num lugar tranquilo, beber uma água que não é turva, beber uma água que não oferece riscos. Pessoas que estão constantemente na internet buscando explicações do inexplicável, com coceira no ouvido, tentando ouvir aquilo que não edifica, que não gera responsabilidade. Ao final desse culto, eu queria colocar um vídeo. E vocês verão um irmão falando a respeito dessas águas tranquilas. Vocês verão uma irmã falando a esse respeito. Nós precisamos, amados, nos contentar. Contentamento, pacificação de alma. Merismas, ansiedade, é uma realidade que divide a nossa energia entre a prioridade de hoje e os problemas de amanhã. Nós devemos lançar mão da ansiedade e confiar no pastor para bebermos da água tranquila. Bebemos água tranquila. Eu queria ter dado um pedaço de papel para cada um de vocês com aquela pergunta, Lorena. Com a seguinte pergunta. Daria o papel para vocês. Eu serei totalmente feliz quando tiver. Complementa você. Complementa aí no teu coração. De repente até escreva no celular, ou escreva na mão, escreva num pedaço de papel. O que te deixaria totalmente feliz se você tivesse? E aqui não é somente o ter material. É o ter também que alimentasse sua alma. Se eu tivesse terminado aquele curso, se eu tivesse naquele emprego, se eu tivesse naquela cidade, se eu tivesse casado, casada, se eu tivesse largado, largada, se eu tivesse casado com fulano, com ciclano, com beltrano, com ciclana, com beltrana, o que falta para que você seja totalmente feliz? O que te falta? Não deixe de escrever, pelo menos na sua memória, porque eu quero trabalhar em cima disso. O que é a tua água tranquila? O que é a tua água pacificada? O que é, na tua concepção, o lugar verdejante que te falta? Porque às vezes a gente passa uma vida toda correndo atrás de um lugar verdejante. Passa uma vida toda correndo atrás de uma situação que você sonha, que você imagina, mas que está fora da realidade, da tua realidade, pelo menos. E se não for da vontade de Deus te dar o que você acabou de pensar ou de escrever? O que vai acontecer com a sua vida se você viver sem isso que você escreveu? Você vai viver angustiado, entediado, revoltado, aborrecido, infeliz. O Senhor só será realmente o seu pastor
se o fato de você não poder adquirir ou alcançar isso que você escreveu, que você pensou, sem que isso interfira na sua felicidade. Caso contrário, amado, você é um prisioneiro do ter. Se você depende de qualquer coisa para ser feliz, que não seja Jesus, você é prisioneiro do ter. Você está preso naquilo. Você está amarrado naquilo. Você está limitado naquilo. Deitar em pastos verdejantes é estar seguro do amanhã, ou ter convicção de que Deus é o teu supridor, sejam quais forem as circunstâncias. Sejam quais forem as circunstâncias. Ele só será seu pastor se ele for o próprio pasto verdejante, se ele for a própria água tranquila sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Davi, no Salmo 121, de 1 a 8, Davi fala assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Socorro nosso é o nosso Deus. Não é aquilo que você escreveu, que você pensou. Não é aquilo que vai te deixar feliz. Cuidado com a mente dúbia. Cuidado com a angústia. Cuidado. Cuidado com o coração duvidoso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, é perverso. Porque muitas vezes ele nos lança a alvos que não é o alvo verdadeiro, que é Cristo. E nós vamos gerando expectativas. Nós geramos expectativas da felicidade como se a felicidade fosse destino. Felicidade nunca foi destino. Felicidade é percurso. Sempre foi percurso. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e a gente sempre viajava, né, amor? Todo ano a gente viajava com as crianças. Todo ano a gente ia para a praia, viajava com as crianças. E eu lembro da festa que era. Que saudade eu tenho. Saudade de ver os meninos dormindo de tênis, dormindo de roupinha, porque eles não queriam perder tempo. Pela madrugada, ali para as 4 da manhã, eu os acordava para que a gente pudesse sair bem cedinho. E eu já sabia, é só tirar a coberta, estava todo mundo de tênis já estava todo mundo arrumado. E eles acordavam numa festa. E a viagem toda a gente ia cantando umas musiquinhas bobas, mas que faziam tanta diferença. E era uma viagem gostosa, a gente passava por lugares, a gente parava para tomar lanche. E as férias começavam na viagem. Eu via muitas vezes o clima não, já chegamos. O gostoso era a viagem. O bom estava na viagem. Nós precisamos ser assim, queridos. Nós precisamos caminhar com o pastor de excelência, nosso pastor de excelência, Jesus, e entender que apesar dos altos e baixos, apesar dos vales, apesar das montanhas, os pastos serão sempre verdejantes, porque Ele estará conosco. A água vai sempre nos saciar e vai ser sempre apropriada, porque Ele estará conosco. Que satisfação, que coisa boa. Homens, mulheres, crianças, todos supridos. Hoje nós vivemos o mal do século, a insônia. Você acorda pela madrugada, quem mora em apartamento sabe disso. Você olha pela janela, está tudo aceso. Nas casas está tudo aceso.
As pessoas estão acordadas, com insônia. Não é raro uma família se reunir pela madrugada para conversar, porque ninguém conseguiu dormir. Esse mal que aflige o nosso coração, essa síndrome de pânico, isso que tem afligido o coração até de crianças, é a falta da pacificação do espírito, é a falta do suprimento do espírito. Preste atenção nessa parte, preste muita atenção, porque de repente você é uma vítima disso, é uma vítima. Deus quer pacificar a nossa alma. Você não precisa ser escravo ou estar preso nessa angústia que essa geração tem trazido. Você não precisa. Basta que você entenda esse versículo. Ele me faz descansar. Descansar em pastos verdejantes. Descansar em pastos verdejantes. Em pastos que você não precisa se alimentar deles, eles te alimentam, só pelo simples fato de você estar neles. Repare que em nenhum momento a ovelha fala em comer o pasto, mas em descansar no pasto. Em descansar no pasto. Tem um outro texto onde nos mostra o pastor largando 99 ovelhas no deserto para ir atrás daquela perdida. Mas largou no deserto, sim, largou no deserto. Leia o texto, você vai ver. Largou 99 ovelhas no deserto. Porque enquanto houver uma perdida, as 99 não terão pastos verdejantes. Porque o pasto verdejante insere todos nós. O pasto verdejante insere a pessoa que é tão valiosa, tão importante para você. Você terá uma vida de deserto, enquanto aqueles que você ama não estiverem com você no pasto verdejante. Por isso é importante nós entendermos e assimilarmos isso, porque nós somos, muitas vezes, essa porta que as pessoas encontram para entrar no pastos verdejantes e ser pacificada pelo pastor. O pastor das ovelhas, ele nos chama a sermos canal, nos chama a sermos ovelhas mestres. A ovelha mestra é aquela ovelha que acompanha o pastor e todas as outras a seguem. Ela não é o pastor, mas ela tem firme convicção no seu pastor. Então o pastor pega aquela ovelha mais inquieta e doutrina ela, e ensina ela, e anda com ela no colo, pega o cheiro, ela pega o cheiro dele, e quando ela chega perto das outras ovelhas, as outras ovelhas sentem o cheiro do pastor naquela ovelha. Nós somos essa ovelha que temos o cheiro do nosso pastor. Nós precisamos descansar, deitarmos-nos nos pastos verdes que ele nos oferece, porque isso nos aproxima dele. Quem tem trabalho demais, responsabilidade demais, geralmente tem sono de menos. Corre durante a noite buscando as suas bagagens para carregar. Deixem suas bagagens nas mãos de Jesus. Nós precisamos entender isso, amados, pacificar a nossa alma. Não estou chamando vocês ao sono da indolência, ao sono da omissão, ao sono da irresponsabilidade, mas ao sono da confiança, ao sono da pacificação.
Os pais de Albert Einstein, se vocês lerem nos anais da história, a biografia dele, vocês verão que a grande preocupação deles é porque ele dormia 12 horas por dia. Ele dormia 12 horas por dia. Isso incomodava os pais. Isso incomodava os pais de Albert Einstein. Como alguém consegue dormir 12 horas por dia? Mas das 12 horas que ele ficava acordado, a produção dele era maior do que qualquer pessoa que tivesse a capacidade, a possibilidade que ele tinha. Você não precisa ser um Albert Einstein e dormir 12 horas por dia, nem um bicho preguiça que dorme 20 horas por dia. Mas também não precisa ser um Doberman que dorme 2 horas por dia. Não é um convite a dormir ou não dormir, é um convite a pacificar a alma, a confiar em Deus, a ter segurança. Segurança. É como eu disse, a ovelha dorme de 4 a 12. Depende do pasto e do pastor. Dentro desse texto, tem 2 pronomes ocultos, antes do verbo usado aqui. Deitar-me faz. Quem? Ele. O sujeito ativo. Quem? É ele. Quem está no comando? Ele. Então, aponta para Jesus. Ele é o sujeito ativo, não nós. Aponta para ele. Deitar-me faz, é ele quem nos faz deitar. É ele quem nos leva para o pasto verdejante. É ele que nos leva para a água tranquila. Sempre é ele. A nossa vida aponta para ele. Não depende de nós. Depende apenas dele na nossa vida. Isaías 26:3 fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se a nossa mente estiver firme nele, nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito serão pacificados por ele. O problema é que concentramos nossa atenção sempre no que tememos e nunca em quem confiamos. O que te leva a ficar acordado pela madrugada? As preocupações, é o que você teme. O que você teme te mantém acordado. Ora, se o que você teme te mantém acordado e te mantém preocupado, em quem você confia pode manter você acomodado, manter você tranquilo, manter você pacificado. Não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas. Mostre para os seus problemas o tamanho de seu Deus. Isso aí é normal. Mas nós não temos feito isso. Porque não temos buscado Deus como nosso pastor e pacificador. Nós vemos sempre o problema e nunca a solução, que é Cristo. Uma vez eu lembro do exercício que eu vi fazer, depois eu fiz, pegar uma folha A4 em branco e colocar um pontinho nela e perguntar para alguém: o que você vê nessa folha? 99,99% das pessoas dirão: um ponto no meio dela. As pessoas conseguem olhar um ponto minúsculo, mas não conseguem olhar a brancura da folha. Às vezes, você tem uma vida assim, com um ponto no meio, um problema no meio, uma situação adversa no meio, uma circunstância caótica no meio, muitas vezes. Um problema que não foi resolvido. Aí você olha para a sua vida e você começa a declarar na sua vida o problema não resolvido. O que nós precisamos aprender é ser como essa ovelha que fez o Salmo 23. E ela fala: o Senhor é meu pastor. E não tem ponto, não tem risco, não tem nada que possa
gerar na minha vida intranquilidade. Porque ele me faz repousar, repouso, descanso, entrega em pastos verdejantes. Refrigera a minha alma. Ele me supre no que eu preciso. Eu não preciso que um ponto desse tamanhozinho eclipse a minha vida. Não, não. O que eu necessito é da brancura. O que eu necessito é da atuação dele na minha vida. Pastos verdes certamente não são paisagens que esse pastor estivesse acostumado. Ele morava em Israel. Davi, uma região pedregosa, mas para que os pastos fiquem verdes, o pastor compensa a pastagem. Vou repetir, para que os pastos fiquem verdes, o pastor compensa a pastagem. Você não precisa preocupar com a verdura, o verdejamento do seu pasto. Ah, o pasto do vizinho está mais verde. A vida do fulano está melhor que a minha. Aliás, é só você entrar no Instagram, você vai ver que a vida de todo mundo está melhor que a sua. O Instagram é o mundo do sorriso. Todo mundo sorrindo. Né? Pega no Instagram e tenta achar uma pessoa séria para você ver. Você não acha. Você só vê gente feliz, gente sorridente, gente bem arrumada. Só vê gente na praia, parece que está todo mundo na praia. Nunca vi um negócio desse. De repente está todo mundo na praia, menos eu. Só eu que não estou na praia, está todo mundo na praia. E agora inventavam um tal de Photoshop, coisa até melhor que Photoshop, né? Filtro, chamaram filtro. Que coisa, esses dias atrás eu olhei uma foto minha, eu pensei que fosse o Sylvester Stallone. Gente, que coisa! Todo mundo bonito. Todo mundo bonito. Já pensou? Pensou, Jair? Que maravilha, Jair. Bom demais. Para o nosso tempo a gente ficava feio pra caramba na foto, né? Também. Ainda bem que você falou, que eu acredito em você. Queridos, não é assim que nós devemos viver, nessa ilusão, não, é na confiança de Deus. Mesmo que os pastos não estejam verdejantes, Ele se faz o nosso pasto verdejante. Ele se faz, é como disse o pastor Lucas hoje pela manhã, Ele é a proporção do que precisamos. Nós não precisamos de nada além dEle, nada a mais que Ele. É garantir o verdor perene, as águas do Espírito banham nossa alma o tempo todo. É como diz o Salmo 1, bem-aventurado, feliz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, queridos? É isso que o texto nos fala. O texto tira do nosso coração, tira tudo aquilo que nos desanima, tira tudo aquilo que nos entristece, tira tudo aquilo que gera ansiedade ou um coração dúbio. Se o seu coração está reticente, faz, não faz, é, não é, vou, não vou. Se é assim que está teu coração, procure pacificá-lo em Deus. Procure ouvir do Espírito. Procure beber em águas tranquilas. Como é forte a presença do Espírito Santo de Deus nesse momento.
Como foi forte na presença de Deus hoje pela manhã. Como é gostoso estarmos pacificados ouvindo o evangelho puro, límpido do Senhor Jesus. Sem enfeites, sem nada mirabolante, sem nada espetaculoso, sem show algum. Apenas o evangelho do Senhor Jesus. Águas tranquilas, águas límpidas, pastos verdejantes. Louvado, glorificado, amado, seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Você não precisa carregar a bagagem da ansiedade. Você não precisa carregar a bagagem da insônia. Pacifique a sua alma. Feche seus olhos nesse momento. Talvez você não esteja no campo mais verde. Talvez você não esteja bebendo a água tranquila que Deus tem para você. Talvez sua alma não esteja no refrigério que deveria estar. Mas não é culpa do pastor, porque ele continua sendo o nosso pastor. Jesus continua sendo o nosso pastor e o será eternamente. E ele continua promovendo a nossa vida. Repouso em pastos verdejantes. Estamos em meio a uma pandemia, mas pacificados, pastoreados, cuidados, amados, zelados por Ele, guiados por Ele. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, buscando esse pasto verdejante em Ti, buscando essas águas tranquilas do Teu Santo Espírito. Pai, se alguma coisa tem turvado as águas que temos bebido, se algumas coisas, ó Pai, geradas por nós mesmos, ó Pai, tem secado o pasto que temos comido, tem, Senhor Deus, feito brotar abrolhos, feito brotar espinheiros. A culpa é nossa, Senhor Deus, por não confiarmos naquele que nos leva a lugares seguros. Por isso, Pai, que nessa noite o Teu Santo Espírito nos guie, nos leve, Senhor Deus, ao Teu aprisco, nos leve, Senhor Deus, à Tua plenitude, nos sacie, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito. Gera pacificação, ó Pai, nos corações. Todo coração aflito, Senhor Deus. Todo coração, ó Pai, reticente. Todo coração dúbio, Pai. Toda alma atribulada, Senhor Deus. Toda alma aprisionada no ter, no consumismo. Toda alma, Senhor Deus, aprisionada, Senhor Deus, no medo, na ansiedade. Que nesse momento, ó Pai, seja pacificada pelo Senhor. Que seja pacificada por Ti. Para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, pacifica os Teus filhos, ó Pai. Se você entrou aqui nessa noite, meu amado, se você entrou aqui com o coração aflito, sem saber o que fazer da sua vida, sem saber que decisões tomar, se você entrou aqui crendo que você tomou decisões erradas e que você está pagando pelas suas decisões erradas, confie no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confie no Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor e Ele te levará a pastos verdejantes. Confie no Senhor
e Ele saciará a tua sede. Confie no Senhor e Ele saciará a tua fome. Confie no Senhor e Ele endireitará o seu destino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos vocês, coloquem a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos sobre cada um dos que estão aqui nessa noite. Todo coração aflito, Pai. Todo coração inseguro, Pai, ansioso. Todo coração que está gerando agora, Senhor Deus, acusações. Nós lançamos uma palavra de pacificação. Que haja paz. Que haja paz sobre Israel. Que haja paz no coração de cada irmão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus pela sua vida? Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Glórias a Deus. Amém.